Ciao fratelli e sorelle do meu canal Mauro Vendúsculo Alpes. Eu hoje estou mostrando aqui a história da família Fantin e da família Roman Ross, mostrada aí e contada pelo seu Aristides Fantin. Eu fui na vinícola Fantin, lá em Montebello do Sul, e gravamos toda a história desta família, tomamos vinho e ainda almoçamos com eles lá na propriedade da vinícola Casa Fantin. Assiste aí! Então, meu nome é Aristides Fantin, da Vinhos Casa Fantin. Muito bem. Aqui temos uma bela casa de pedra construída pelos imigrantes quando vieram da Itália. Ela é de 1878. Os primeiros imigrantes vieram em 75 e esse bisavô que construiu essa casa de pedra então veio em 78, né? Para vocês terem uma ideia, partiu da Itália no dia 16 de abril de 1878. Ah, o senhor é segunda geração, né? Não, eu já estou na quarta geração. Quarta geração. Aqui foi o meu bisavô materno que construiu essa casa de pedra. Quer me acompanhar? Daí sim. Vou... E essa casa aqui eles fizeram tudo manualmente, né? Tudo. Isso, então para ter uma ideia, essas casas de pedra foram uma das primeiras que eles construíram quando eles imigraram. Todas elas, a pedra é da propriedade, né? Porque eles não tinham meio como transportar a pedra de outros locais. Então o que acontecia? Eles construíram essas casas de pedra porque lá na Itália, essas regiões são todas casas de pedra nesse estilo, né? E daí eles aproveitavam a pedra que tinha na propriedade, né? Porque eles não tinham como transportar de outros lugares, né? Então eles escavavam, né? Por exemplo, para ter uma ideia dessa casa de pedra, escavaram aqui atrás dela, aí cavaram as pedras, construíram a casa de pedra. Depois esse bisavô cobriu de volta e plantou vinhedos. Isso, né? E ele fazia um pouquinho de vinho, atrás dela tinha um puxado que ele fazia um pouquinho de vinho. E sempre no final da tarde, que tinha os irmãos dele aqui que moravam aqui perto, ele sentava nesses degraus e oferecia o vinho, para ter uma ideia para os irmãos e os vizinhos que passavam aqui na frente da propriedade dele. Isso, né? Qual era o nome do seu? Valentino Roman Ross. Valentino Roman Ross. Rossi. Ross. Isso, né? Então vamos conhecer a história dela. As paredes normalmente eles faziam bem grossas, né? Grossas. Para ter uma ideia, as paredes têm 56 centímetros de largura. Ela foi construída em 3 etapas: a primeira, segunda e a terceira. E as portas aqui são ainda originais, então, né? Isso, né? Aqui a gente tem o varejo, aqui nós temos uma pequena adega onde a gente faz os vinhos pacificados. E aqui temos a história. O senhor deixa no pé para ela ficar pacificada ou o senhor pendura assim na... Isso, a gente colhe a uva, né? Entra na vinícola, a uva é exposta dentro da vinícola em cima de telas, né? E ela passa por um processo de 35 a 40 dias, né, de pacificação para depois elaborar o vinho. Que na Itália eles fazem o processo do Amarone, né? Sim. Nós aqui então a gente faz o processo de um vinho classificado como um reserva nobre, então, aqui no Brasil, né? Eu nunca tinha visto assim alguém fazer pacificado aqui no Brasil ou na América. Somos até dos pioneiros, né? Fazendo esse tipo de vinho aqui no Brasil já vem há 4 anos que a gente vem trabalhando as variedades de uva, né? Até que nós chegamos num ponto que para nós aqui então a gente quis fazer com as variedades que nós tínhamos na propriedade. A gente está fazendo de Merlot e Cabernet Franc. Merlot e Cabernet Franc. Que são francesas, né? Isso, né? Não, tranquilo. Vamos para a parte da casa de pedra. Tá bom, senhor que... Aqui então nós temos a história da casa de pedra. Para ter uma ideia, então aqui a gente tem toda a história. Aqui nós temos o passaporte dele então, né? Quando ele migrou da Itália. Ele partiu de lá no dia 25 de abril de 1878, então, né? Ele veio de lá com 25 anos de idade. A profissão dele ele era segatore, era serralheiro. Serralheiro? Né? Isso, né? E quem teria construído a casa de pedra foi o meu bisavô materno. Ele que teria construído essa casa de pedra. Aí eu pesquisei toda a vida dele, né? Ele casou 3 vezes. No primeiro casamento, então, ele era casado com a Cecília Tramontina, aonde ele teve um filho que se chamava Maggiorino Roman Ross. No segundo casamento ele casou com a Angela Brum, aí ele teve 2 filhas, a Cecília e a Maria. Mas a primeira faleceu? Faleceu a primeira, faleceu, ele ficou viúvo, aí ele casou de novo, aonde que, no segundo casamento então que ele teve a Cecília e a Maria, então a Cecília casou com meu avô Ângelo Fantin, né? Que a família Fantin teria imigrado aqui em cima, perto do salão, né? Uns quilômetros mais ou menos mais para trás, né? Isso é a família Fantin. Aqui era a primeira colônia ou era a segunda? Não. Aqui é a primeira. Primeira colônia, né? Primeira colônia. Era Conde Deu? Não. Isso, Conde Deu. Conde Deu, né?
Aí o que aconteceu então? O Ângelo Fantin casou com a Cecília e este casal, logo que casaram, foram morar aqui em Lajadim, em Veranópolis, que geralmente as famílias imigravam para outras regiões. Né? Como o bisavô casou de novo pela terceira vez, né? Ficou junto com uma Curúcia apenas 6 meses e ela faleceu, ficou morando sozinho de novo. Então esse casal voltou, cuidou do bisavô e herdou as terras, né? Que era bem comum, quem cuidava dos pais, né? Herdavam as terras, né? Foi aquilo que aconteceu então com a Cecília e o Ângelo. Por que mora aqui a família Fantin, então? A família Fantin mora aqui, então, porque o Ângelo é Fantin, ela é uma irmã Ross, né? E ele casou com ela e herdaram essas terras. Por isso que a família Fantin mora aqui hoje, né? Então, para ter uma ideia, deste casal tiveram 9 filhos homens e 5 mulheres. 14 filhos. 14 filhos. 14 filhos. Meu nono também teve. Isso. Minha mãe era mais velha dos... Mais velha, né? Isso, né? Eu sempre digo, essas pobres mulheres deveriam virar santos, porque dá luz a 14 vivos e 2 mortos, ela engravidou. Mesma coisa minha nona, perdeu 2. Às vezes elas davam um filho em janeiro e em dezembro tinha outro, né? No mesmo ano. Isso, né? E ela, coitada, infartou com 56 anos de idade, então vejam que ela praticamente viveu grávida, né? Praticamente. E aqui depois eu pesquisei toda a vida deles, então, né? Este aqui, o Majorino Fantin, saiu de carroça, daqui pro oeste de Santa Catarina, que eles iam em diante, né? Daí foi um dos pioneiros da cidade de Chavantina. O tio Alfredo também foi para essa região, morreu solteiro, mas depois acabou voltando, então, né? Morreu com 68 anos. O tio Ernesto infartou aqui em Montebello com 49 anos de idade. O tio Valentim faleceu com 58 anos de idade. O tio Pedro, 59 anos de idade, infartou. O tio Arduino, 75 anos. O tio Límpio, 62. Meu pai, câncer nos pulmões, com 56. E o tio Antônio foi para Caçador, Santa Catarina, então com 53 anos de idade. Então nós vamos viver bem menos. Pois é. Pouca vida longa tiveram, né? Mas as mulheres não, né? Para variar, né? Para variar. A tia Antônia aqui, né? Que seria a mãe do Mais a Casa, essa faleceu com 92 anos. A tia Cacilda faleceu com 85. A tia Maria com 92. A tia Ângela, 85. E a caçula da família, que seria a tia Terezinha, faleceu com 82 anos. Então vejam bem que as mulheres viveram bem mais, né? Mas mesmo aqui, dando à luz a muitos filhos, né? Isso, nos óbitos deles, eu vi que o meu bisavô, encontrei assim que ele morreu com problema de brônquios, né? E eles eram muito fumantes. Então, quer dizer, e era aquele cigarro sem filtro, sem... Isso, né? Então ali alguma coisa aconteceu, né? Por ter problema já de brônquios, né? E por ser fumantes, né? A vida deles encurtou muito, né? Isso, né? Local da Itália onde é que nasceu a família Roman Ross. Aqui seria lá no município de Pofabro, onde é que nasceram os 4 irmãos e as 2 irmãs. Quem imigrou da família Roman Ross aqui então veio o Valentino Roman Ross, que construiu essa casa de pedra, o Felipe, o Luigi e o Antônio. E mais a Cecília e a Maria, então eles nasceram nesse local da Itália. Que província que é essa? A província de Pordenone. Pordenone, mesma província que vieram os meus... E Furlani, lá do Friuli. Friuli. Friuli seria a região do Friuli, seria Furlani, né? Isso, né? E lá eles falam muito a língua furlana, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu estive nessa região, a minha tia aqui, ó. A minha tia aqui, que seria a tia Antônia, né? Isso, né? Bem, o apelido dela mais comum é a tia Tunina. Né? Ela sempre parava aqui em casa tomar um chimarrão com o falecido pai, né? E depois ia para a lavoura, que eles tinham pouca terra e eles plantavam bastante em cima da nossa propriedade. E aí me fez, assim, quando eu estive na Itália, me encontrei com uma senhora furlana também, com zerlo nas costas. Com zerlo. Era um cesto que eles botavam nas costas, né? Para levar os mantimentos para cá. Não era um de cada lado? Não, era só um cesto. Só um cesto que eles botavam nas costas, né? Seria uma característica de furlane. E eu cansei de ver essa minha tia vinha aqui com esse cesto nas costas, parava aqui, tomava o chimarrão, depois ia para a lavoura, daí ela levava para casa o aipim, a batata doce, o próprio milho, né? Basta para os animais que ela levava. Né? E quando que chego lá no norte da Itália, eu me encontrei com essa senhora. Aqui tá. Aqui tá o zerlo.
Aí encontrei essa noninha com esse cesto nas costas, que seria o Zerlo, né? Que seria uma característica de Furlani. Tá, eu nunca tinha visto esse... Isso, né? Aí esse prefeito italiano que nos levou até a família, Roman Ross, né? Aí ele tava dando, ele ria, né? Até ver nós com o cesto. Aí me fez lembrar, por que eu fiz essa foto? Porque me fez lembrar da tia Tona que ela usava. Ela fazia aqui, né? Isso, que era uma característica de Furlani. Isso, né? Aqui então tem a dona Otília Roman Ross, que ela foi criada pela família, né? E ela para mim então foi uma história viva, por isso que ela está ali, né? Isso, né? Ela me contava muito da história. Um belo de um domingo ela chegou aqui com a foto do bisavô, e ao chegar aqui ela disse assim: quanti rosari que eu pregar 40 Aristide, né? Que quer dizer quantos terços que eu rezei aqui dentro, né? Isso, né? Aqui também fiz essas fotos na Itália. Por que dessa foto? Vocês podem observar que num lado está rebocada e no outro lado não. Por quê? Eles tinham vergonha de morar nas casas de pedra, porque diziam que eram os pobres que moravam nas casas de pedra. Daí o que acontecia? Eles rebocavam, escondiam uma pedra, né? Para mostrar que era uma casa de luxo, né? Que não era uma casa construída de pedra. Isso, né? E aqui está a prova. E aqui também nós temos um intercâmbio com o município de Schiavon, lá na Itália. Então, esse intercâmbio, eu sempre digo, eu na 4ª geração pude viajar para a Itália, me encontrar com a família Roman Ross, do bisavô materno e também do bisavô paterno da família Fantin, né? Tudo em cima desse intercâmbio. Eu sempre digo, né, para quem nos visitam aqui, né, a gente com certeza realizou os sonhos deles, que era retornar para a Itália, e nunca mais puderam retornar para a Itália, né? E agora na 4ª geração, em cima desse intercâmbio, a gente está viajando para lá, se encontrando com os familiares, né? Se hospedando nas casas deles e vice-versa. Eles vindo para cá se hospedando nas nossas casas. Então esse intercâmbio é muito importante sobre a imigração, né? E isso, e também nós retornar para lá, se encontrar com os familiares também, né? Isso, né? E aqui também tem uma pequena história, eles dizem um dialeto final, né? Que eles dizem assim, não um dialeto, uma pequena história final, né? Eles dizem que os gringos eram pão duro, né? Isso, era pão duro, que era tenhoso e final, né? E aqui tem uma prova que essa moeda, com certeza, ela dormiu ele colocou várias vezes embaixo do colchão e dormiu em cima dela, né? Essa aqui é uma moeda de 1863 que teria imigrado com ele. E aqui atrás tem um ano. Pode ver, tem um ano 1863. Do Elire. Isso. Na verdade, os italianos não é que eles eram pão duros, que são, né? É que lá eles passaram muita fome, né? Teve muitas guerras, teve a guerra com a França e a questão da Alemanha, né? E daí eles comiam o quê? Polenta. Na minha 2 idas para a Itália, eu pude sentir nessas regiões que eles sofriam fome, eles tinham muita dificuldades. Por isso que eles imigravam para outras regiões. Sim. Por exemplo, da família Fantin, quando me encontrei lá com os familiares, da mesma família saíram então para os Estados Unidos, para a Argentina e para a Austrália, naquela época, né? E aqui para o Brasil, então, a família... Não, né? E quando eu cheguei lá também sobre a família Fantin tem um apelido, que seria Carota. Carota? Carota, o apelido dos Fantin são os Carota. Aí quando eu cheguei lá, me encontrei com a Renata Fantin, ela que me entregou os documentos, né? Ela me apontou o dedo e me disse assim: e tu dici Fantin Carota que noi quase mi Carota. Aí me caiu os braços, porque o meu bisavô aqui chamavam para ele Nono Tino Carota. Nono Tino. Carota, né? Isso. Até tem uma história desse nono, desse bisavô, quer dizer meu. Só pra gente, no pessoal do canal, carota, o senhor traduz? Carota, cenoura. Cenoura, né? Cenoura, isso, sim, uma cenoura. Isso. Mas o que? Eles eram vermelhos, assim, o rosto, alguma coisa? Carota, o Roman Ross sim era um homem vermelho, por isso que representaram o sim, Ross. Isso, né? Mas os Fantin lá era um apelido Carota. Carota, é porque o rosa seria de rosso, de vermelho, né? Isso. Pra ter uma ideia, que nem o sobrenome Roman Ross, vou te explicar como ele foi formado. O sobrenome Roman Ross era Giacomelli, né? Depois, então, esses imigrantes ali vieram de Roma, por norte da Itália. Aí desmembraram o Giacomelli e formaram o Roman, né? Depois, mais adiante, lá quando as famílias se tornaram maiores, né? Aí eles iam acrescentando, né, no sobrenome. Aí acrescentaram o Ross por ser um homem vermelho. Aí acrescentaram o Ross.
que a gente tem documento. Que é uma crociato, né? De Rossi, né? Rosso, né? Rosso. Que aqui a gente tem até toda a pesquisa feita, né? É legal. Isso, né? Muito bom. E aqui então, para ter uma ideia, a gente tem toda a história escrita. Aqui nós temos um livro com todos os povoadores do nosso município, de localidade por localidade. Aqui temos da linha Argimiro e mais adiante da linha Santa Bárbara. A linha Argimiro seria a localidade onde é que eu moro. Por exemplo, aqui vocês podem ver bem os Tramontina, que migraram de Pofabro, de Maniago, província de Pordenone. Os Fantin, então o Pietro, que seria meu bisavô paterno, né? Seria de Poltinigo. E a família Roman Ross, que nós moramos nos lote 53, onde é que foi adquirida então pelo meu avô, que cuidou do bisavô, e o lote 53 que nós moramos no Valentino Roman Ross, né? De Pofabra. Então nesse livro aqui nós temos todos os povoadores do nosso município, né? Que é bem interessante. Então tem muitas famílias que vêm até a nossa propriedade, né? E assim eles vão pesquisando e olhando onde é que eles emigraram. E esse livro foi do município ou é escrito pela... É escrito por um professor, o professor Leonir Arzador, que escreveu esse livro, fez toda essa pesquisa, né? Então a gente tem aqui para mostrar para o turista, né? Isso, né? Que é muito importante, né? Para saber da história da imigração, né? Eu sempre digo, por exemplo, se a gente perder a história, até compromete o próprio futuro. Ah, imagina. Isso, né? Então a história faz parte. Aqui então nós temos o município de Pofabro. Deixa eu pegar assim para não... Isso. Aqui foi a paróquia de Vascovo, onde eu pesquisei toda a vida do meu bisavô, então, Valentino Roman Ross, né? Isso. Aqui, É Vascovo. Vascovo, a paróquia de... E aqui nós temos toda a história escrita também. Aqui. Olha só! Aqui nós temos sobre a família Fantin, do bisavô, então, paterno, que era Oscarota. Então, o bisavô paterno nasceu na Itália no dia 11 de 9 de 1857. Faleceu aqui no Brasil no dia 25 de 10 de 1947. Esse, então, o bisavô paterno faleceu com 90 anos. Filho de Marcos Fantin e Giovanna De Volvo, nasceu em Portinigo, Pordenone, Itália. Primeiro casamento com Antônia Scandra, falecida no dia 13 de 6 de 1891. Segundo casamento, casou-se com Rosa Boffo, né? Dia 27 de 10 de 1891. Tanto quanto que esse bisavô é tão terrível que ele tinha bengala, né? Segundo a Susana me contava, que cuidou dele, ele tinha bengala e botou um preguinho embaixo da bengala, né? Para cutucar os filhos da Susana, né, que eram os netos, né, que ficavam incomodando com ele, né, e daí ele botou um preguinho embaixo da bengala e cutucava, né, vejam bem que terrível que ele era. Cada um falava na sua língua, mas se entendia. Nessa região aqui eles falavam bastante furlan. Furlan. É um furlan. Que é um dialeto. O furlan seria uma língua que eles falavam naquela região, né, que aqui no Brasil também tem ainda algumas pessoas que falam o furlan. Não sei se você já teve um contato com alguém da língua furlan, né? Aqui então a gente tem um pouco da árvore da família, que tem os óbitos batizados, aqui todos os óbitos da família. Aqui um documento de 1840 que eu busquei aqui na paróquia de Vascovo. Isso, né? E aqui é da família Roman Ross, que tinha imigrado, a Luísa Cecília, o Filippo, o Luigi, o Valentino e o Antônio. Questi giorni sono cattata come cozinha Bento, né? A Gadita, sono andato all'ospedale, Gadita, a vedere me sobrinho, Gadita, né? Arrivo là, Gadita, non parla, non conosce nessuno, non cammina, de fralde, né? C'è una Gadita che non era un curioso della banda, Gadita, che ha domandato, ma gli hanno dato che finale tu così? Ma se sta ieri, Gadita? O senhor explica, vamos lá, para o pessoal que não entende italiano. Então vou traduzir em português, então, essa arqueada, né? Daí, então, se encontraram na cidade, né? E daí disse assim, né? Ontem fui visitar meu sobrinho lá no hospital. Aí fui lá visitá-lo, cheguei lá, não falava, não conhecia ninguém, não caminhava, né? De fraldas, né? E tinha um outro curioso do lado, né? Aí perguntou, mas o que deu nele? Nasceu ontem. Tá certo.
Ó, aqui é o produtor, ó. Produtor do vinho. E aqui tem o nosso La bottiglia. La Bottiglia de Vino Merlot. Casa Fantin. Grazie, grazie. Tchau, fratelli e sorelli do meu canal. Eu fui então e mostrei para vocês agora a história da família Fantin e a história da família Romain Rossi, que foi contada pelo seu Aristides Fantin. Ele tem uma vinícola familiar que fica em Monte Belo do Sul, é mais ou menos 20 quilômetros de Bento Gonçalves. E ali em Monte Belo do Sul, para você chegar na vinícola dele e escutar toda a história da família dele, você faz 5 quilômetros de asfalto e mais 5 quilômetros de chão. Essa estrada de chão é muito boa, dá para você ir de carro, de moto, sem problema nenhum. Muito bem, pessoal, fiz mais um capítulo da história dos imigrantes italianos que vieram da Itália para o Brasil, vieram para a América. Um abraço a todos, até mais!